A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Como de costume, eu quero desejar a você as boas-vindas, você que está no nosso canal aí pela primeira vez. Gostaria que você compartilhasse este link aí, este vídeo, se inscreva no nosso canal. Nosso canal é completamente direcionado às lições da Escola Bíblica Dominical. Encerramos aí o segundo trimestre e agora estamos na terceira lição da edição especial, que é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, uma reedição do ano de 1993, tá bom? Então, hoje nós iremos aí abordar sobre a lição 3, dia 19 de julho do ano de 2020, e o título da lição é O Despertamento Renova o Altar, tá? Então a gente está aí falando sobre Jerusalém, né? Falando aí sobre a queda, a restauração do templo, e é bem sugestivo, né? É bem sugestivo para os dias em que estamos vivendo. Vamos para a aula? Bom, texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A leitura bíblica em classe está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, dos versículos 2, 5, 10 e 13. Eu vou ler aqui o versículo 2. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Tiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Reafirmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choravam em alta vozes, mas muitos levantavam as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Bom, Esdras, né, ele é o responsável aí por fazer a restauração da lei, né, e restaurar o ambiente espiritual de Judá. Haja vista que quando Deus ordena Moisés para edificar o tabernáculo, um dos sentidos do tabernáculo, né, ou uma das funções do tabernáculo, era o sacrifício, e dentro desse sacrifício existia ali o altar do holocausto. Era exatamente o lugar apropriado para o sacrifício. Decorrendo os anos, Davi vai perceber que Deus precisava de uma moradia, precisava de um lugar fixo. Então Davi tem o desejo de construir um templo para o Senhor. Então sairia do tabernáculo, que era um templo móvel, para um templo fixo, porque haja vista agora que o povo está fixado em sua terra, em Jerusalém. Só que Deus proíbe Davi de construir esse templo, porque Davi era um homem de guerra e Deus diz que nas suas mãos tem muito sangue. Mas
passa esse projeto adiante a seu filho Salomão, que tem a responsabilidade aí de construir o templo. O templo é construído, isso está lá em Crônicas, o templo é construído, o templo é erguido, o templo é uma obra escultural fantástica, é uma grandiosidade, sabe? Todo revestido de ouro, prata, bronze, enfim, irmãos. O templo era magnífico, realmente, o templo era magnífico. Mas, como a invasão, né, dos caldeus, né, por Nabucodonosor, a Babilônia, esse templo é destruído, tudo é jogado abaixo. O povo é levado cativo e depois dos 70 anos, como a gente viu na lição passada, Ciro é usado por Deus para poder libertar o povo e fazer o povo regressar para reedificar o templo do Senhor. Nesse tempo ainda vai existir os mais velhos, os anciões, que participaram e viram, né, a construção, a grandiosidade do primeiro templo, a formosura, melhor dizendo, do primeiro templo. E quando eles voltam e veem o estado que está o templo, eles choram, né? O texto diz que ele, vendo com seus próprios olhos, eles choram, né, em altas vozes, mas alguns outros choram também, né, por estar de volta à sua terra e choram de alegria. Então, de maneira que as vozes se misturavam as vozes dos idosos com as vozes dos mais novos. É interessante, né? Então, o texto diz que Jesua, né, é o sumo sacerdote, e Zorobabel, um tipo de governador, eles são ali os responsáveis por essa reconstrução, né? O Jesua, o sumo sacerdote, responsável por todo o cerimonial religioso, e o Zorobabel, responsável aí pela ordem, a disciplina do andamento da reconstrução, né? O que chama atenção é o versículo 3, que diz: e firmaram o altar sobre as suas bases, né? Esse contexto, esse texto sobre suas bases ou em seu lugar, significa que o altar foi erguido no lugar exato onde o antigo altar do holocausto havia sido construído no templo de Salomão. Ou seja, eles identificaram, e com certeza os mais novos não sabiam esse lugar, isso ficou, né, o encargo dos mais velhos, né? Os mais velhos foram que direcionaram os mais novos onde ficava o lugar exato, né, do altar do holocausto no templo de Salomão. Uma vez esse altar sendo identificado, o novo altar vai ser construído no mesmo lugar, né? Ou seja, isso é interessantíssimo, irmãos. A gente percebe que eles têm um cuidado de fazer conforme, né, de fazer conforme o primeiro templo, né? Então eles não mudam o lugar, eles não mudam o ambiente, eles não mudam o local, o lugar de onde era o altar do holocausto, porque os judeus eram muito religiosos, então eles eram muito, sabe, eles eram muito perfeccionistas, né? Então tinha que ser no mesmo lugar, né? E isso me chamou a atenção nessa leitura, de que as coisas para Deus têm que ser feitas de uma maneira coerente, de uma maneira correta e de uma maneira séria, tá? Então, irmãos, o objetivo geral dessa lição é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual, né? Os objetivos específicos, elucidar aos alunos o significado do altar para o Antigo Pacto,
é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm a característica mencionada de um verdadeiro despertamento. Amém? Vamos lá. Introdução. Nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, irmãos, vale a pena elucidar que o despertamento conduz o homem ao altar, tá? Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Vamos lá, a Bíblia diz que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por quê? Porque quando eles são levados cativos, automaticamente outros povos, né, tomam os arredores do lugar que eles habitavam. Então, quando eles regressam, esses povos começam a vê-los de outra maneira, não é verdade? Então, criou-se ali um misto de terror, né? Por quê? Porque a reconquista da terra de Israel não foi tarefa fácil. Às vezes a gente lê, acha que foi, né? Não foi. Foi uma tarefa bastante complicada. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentavam a descrença do povo, como agir numa hora tão difícil, né? Confiando na providência de Deus, erguerem um altar e oferecerem sacrifício de acordo com o que prescreve a lei de Moisés. Desta forma, mostra os adversários que o Senhor ainda luta pelo seu povo, né? Por que temer, então, né? Às vezes encontramos-nos nas mesmas condições, a dificuldade por todos os lados, a vizinhança, tribulações, angústias estão sempre presentes. No entanto, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio, né? Então, irmãos, é hora de levantar aí o seu altar, não mais o altar, né, judaico, não mais o altar, né, de imolações, sacrifícios de animais, mas um altar interno, nosso espírito, nossa alma, nossa devoção ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, Êxodo 29, 43. Os judeus agora almejavam esta bênção através do altar. Então, irmãos, para os judeus, toda vez que o altar estava erguido e sobre ele era oferecido sacrifício, era atraído, né, a presença de Deus, e Deus se fazia presente no meio. Então os judeus sabiam a importância de levantar o altar, de edificar o altar. Então a gente vai ver mais para frente, como a gente viu aqui no texto áudio, que foi exatamente isso que Elias fez, né? Quando ele sobe o Carmelo e que ele vai desafiar os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias faz é o quê? É reedificar o altar, porque estava quebrado. Então Elias sabia que Deus só responderia a ele se o altar estivesse em ordem, se o altar estivesse edificado, se o altar estivesse, né, feito, pronto. Então Elias, sabendo disso, ele vai preparar o altar. Depois que o altar está preparado, ele vai clamar e Deus vai responder, porque os judeus entendiam que se o altar estivesse edificado, a presença de Deus estaria presente, tá? Então todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Aí a gente tem na Bíblia aí vários exemplos, né? No tempo do profeta Elias, né? A gente acabou de mencionar aí. Aí a gente tem quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, né? Separou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acais, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Ou seja, você percebe, Ezequias, né, quando Acais tira o altar, coloca ali os altares de Baal, os postes ídolos. Quando Ezequias assume o trono,
ele vai remover tudo e vai construir o mesmo modelo de altar, né? Porque entendia-se que o altar restaurado atraía a presença de Deus, tá? Então, quando os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Então está lá em 2 Crônicas 29, né? E quando os judeus voltavam do cativeiro, construíam o altar sobre as suas antigas bases. É o texto que nós acabamos de mencionar. Então, irmãos, todos julgam geralmente que um altar genuíno é a parte de um templo, de uma catedral, de uma mesquita ou de uma sinagoga, reservada exclusivamente aos pastores, né? Aos sacerdotes, aos rabinos, enfim. A Bíblia define o significado do altar verdadeiro e a sua função. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecer sacrifício e holocausto de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina. Significava a presença de Deus. Santificava as ofertas, era um lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Ou seja, hoje a gente tem uma conotação de que o altar, né, o púlpito da igreja, né, é um altar, mas é muito diferente, tá? O altar verdadeiro da Bíblia é um lugar de sacrifício, é um lugar de expiação, tá bom? Então a gente confunde muito essa terminologia de altar, né? Então hoje a gente acha que o altar, o púlpito, né, de uma igreja é um lugar santo. Lógico, né? Tem o seu devido respeito, enfim, mas difere, tá? A gente está falando do vernáculo da palavra altar, é completamente diferente, tá? Do altar da Bíblia, do altar, né? Hoje o altar ele é definido como púlpito da igreja, um lugar reservado, né, à liderança, aos pastores, enfim, cada templo religioso possui o seu altar ali, a igreja católica onde fica o padre, né, na sinagoga onde fica ali os rabinos, enfim, nas igrejas onde fica os pastores, né, os bispos aí, os apóstolos, enfim, os ministros de Cristo, né? Então, chamam-se de altar, mas na verdade são púlpitos, né? Porque o altar verdadeiro, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecer sacrifício, tá? Então era chamado de altar, né, do holocausto, tá bom? Vamos lá, precisamos entender que Cristo agora é o centro da nossa comunhão com Deus, tá bom? No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar aponta profeticamente. Então, tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Então, agora a gente precisa entender que em Cristo tudo se resume. Agora não precisamos mais de sacrifício, tá bom? Por quê? Porque no Gólgota, Cristo foi o sacrifício perfeito. Foi o sacrifício, né, como diz as Escrituras, ele foi o Cordeiro Pascual, não é verdade? Então, Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 1 aos Coríntios 15, 3. Escreveu ainda, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e isso crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Todas as coisas subsistem por ele, Colossenses 1, 17. Para quem tudo, Jesus tenha a preeminência, Colossenses 1, 18. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina, tá? Então, Cristo em sua morte, tá? Cristo em sua morte, ele alcançou todos os povos e nações. Mas vale a pena ressaltar que os efeitos da cruz só se manifestam para aqueles que reconhecem Cristo como Salvador, tá? Então, vamos fazer um paralelo aqui.
no Antigo Testamento, o pecador só tinha a sua remissão de pecados aceitas por Deus se ele levasse o seu sacrifício ao altar. Se ele não levasse o seu sacrifício ao altar, todos os seus pecados, enfim, não eram perdoados, né? Então continuava ali ele sendo um pecador, enquanto ele não oferecesse o seu sacrifício a Deus, tá? Quando Cristo vai à cruz, ele está fazendo o mesmo processo, tá? Então, na cruz, Cristo redimiu a humanidade do seu pecado, mas ele só vai ser perdoado, ou esse pecado só vai ser desfeito, quando eu levo a minha vida, né, ou reconheço Cristo como meu único e suficiente Salvador. Enquanto eu não reconheço Cristo como meu Salvador, os meus pecados não são perdoados, tá? Então esse é um paralelo do altar do holocausto com Cristo no Gólgota, os efeitos, né, que isso causa. Vamos lá. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Lógico, vamos lá. Primeiro, o Pai Celestial, que antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora, com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota, né? Segundo Coríntios 5,19. Cristo, Filho de Deus, entregou a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou, né, nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus, né? O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantavam contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus 9,14. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota, tá? O Espírito revela, vamos lá, o Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, tá? Então o Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então esse despertamento, ele vem através do Espírito, como a gente mencionou na lição passada. Então o Espírito Santo revela, né, que Cristo é o Filho de Deus vivo. Ele também ensina as profundidades do vitupério da cruz, quando Jesus, na entrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que a Escritura escreveu sobre a sua morte, tá? O Espírito explica, tá, o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado. Está consumado. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso temos nele a vitória pela fé em Cristo Jesus. Podemos vencer o mundo. Por causa do brado, está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. E o Espírito Santo penetra, né? Ou seja, não há nenhum tipo de impedimento para a ação do Espírito Santo. Então, a gente percebe, né? A gente percebe que agora não existe mais sacrifícios, né? Não existe mais derramamento de sangue. Não existe mais, como eu posso colocar para você nesse momento, não existe mais nenhum tipo de performance, sabe? De culto para atrair a presença de Jesus. Não. Não existe mais simbologias, sabe? Não existe mais esses objetos, sabe? Que fazem o povo acreditar que eu, tomando algum objeto, eu estou atraindo a presença de Deus. Enfim, irmãos, isso não existe mais, tá?
Então esses adereços, essas formalidades que as igrejas, né, algumas igrejas trazem para o meio do seu culto para poder dizer que ali está Deus. Não, irmãos, vale a pena fazer as coisas pelo Espírito. O Espírito revela, o Espírito explica, o Espírito ensina, o Espírito penetra. Então, irmãos, se eu quero atrair a presença de Deus, eu preciso erguer o meu altar pessoal, o altar que gera, né, o altar que está aqui, a minha vida com Cristo, a minha comunhão com Ele. Então, através do Espírito Santo, eu sentirei a presença de Jesus em minha vida. Então, não adianta adereços, sabe? Não adianta incrementar, não adianta fazer nada disso, porque se torna aí uma falsa, né, presença. E isso é muito sério, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com as imitações, né? Então, alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são valores algum, senão a satisfação da carne. Estes avivalistas ou especialistas sabe com suas técnicas dominar o auditório, pode fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma e etc. Sabe até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costa. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Jesus. Então, irmãos, muita coisa aí no nosso meio que são puras imitações, né? Não tem o espírito genuíno movendo o ambiente, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com esse tipo de movimento que só tem a tendência de emocionar a plateia, mas logo que vão para casa, o vazio encontra-se lá, a vida continua a mesma. Mas eu quero te dizer uma coisa neste momento. Jesus quer preencher esse vazio da sua vida. Ele quer tomar conta deste altar chamado você, chamado sua vida. Abra o seu coração para Cristo, deixe o Espírito Santo fazer a obra na sua vida, para que você seja cheio da presença de Deus e que este altar aí possa oferecer a Ele não mais sacrifício, mas agora louvores, adoração, oração, santidade. Amém? Que Deus possa te abençoar e fique com a gente aí, compartilhe essa aula de hoje, ou aula abençoada, né? E que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Compartilhe, inscreva-se no nosso canal, divulgue o nosso canal aí para as suas redes sociais, dê o seu like, não esqueça do projeto, né, do certificado de participação, coloque o seu comentário aí embaixo do vídeo, como sua presença, e no final desse trimestre a gente vai estar enviando para você o certificado de participação da Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus, estaremos aqui com mais uma lição abençoada para edificar a minha e a sua vida.